Olá pessoal, muito bom dia, professor Luciano. Gente, eu fiz uma relação aqui rapidamente, né, de 7 causas de injúrias que acometem a nossa coluna lombar, né? Então vocês têm aqui a coluna lombar, né, composta por 5 vértebras. Então nós temos aqui a L1, a L2, a L3, a L4 e a L5. Então, temos 5 vértebras que compõem este segmento. Então, como sabemos, este segmento ele é muito móvel, né? Muito móvel. Então, resultado. Então, todo segmento móvel, né? Ele tende, se não for devidamente preservado, tende a ter processos, né, de degenerações, né, de agressões durante o nosso dia a dia. Então, selecionei para vocês aqui 7 causas principais, né? Sabemos que tem outras causas também, logicamente, mas as mais comuns que eu vejo aqui no consultório, né, quando chegam pessoas, clientes, para se tratar de dores terríveis na coluna lombar. Então, a primeira alteração que eu selecionei foi a seguinte: são as alterações hormonais, né? E que, infelizmente, as mulheres são as mais acometidas, são as mais sofredoras, principalmente quando ela para de menstruar, né? Entra na menopausa, então há uma alteração significativa nos seus hormônios, tá? Então, resultado, isso repercute muito no tecido ósseo da coluna lombar, né? Com alterações significativas na textura, né, desse tecido ósseo. Então, a segunda que eu selecionei também para vocês foi a seguinte: é aquela ausência de movimentos, né, de uma atividade física que deveria ser colocada em ação ainda na infância ou no mais tardar na adolescência. Então, resultado, isso a longo prazo, né, vai minando, vai tornando esta coluna também fragilizada. Por quê? Porque aquele adolescente que ficou em inércia, estado de inércia, sem praticar nenhuma atividade física, nós percebemos um relaxamento, né? Uma hipotonicidade da musculatura que mantém a coluna ereta e dá aquela estabilização satisfatória. Então, essa ausência vai trazer certamente, sérios problemas a este indivíduo, principalmente quando ele atingir a fase adulta e a fase também da terceira idade, né? Isto é, o universo gerontológico, isto é, as pessoas idosas. Então, a prática de atividade física ainda de forma precoce é muito importante para dar a devida prevenção, a devida saúde, né, à coluna lombar. Outra causa também que eu selecionei foi a seguinte: a não consciência postural em todas as situações do seu dia a dia, seja nas posturas estáticas, né, eu estou parado, aquela pessoa não tem aquela consciência, né, da melhor postura em relação à sua coluna lombar, como também nas posturas dinâmicas, isto é, na atividade laboral, onde aquele indivíduo trabalha numa indústria, por exemplo, e começa a transportar volumes, né, além da sua capacidade física, além da sua força, aí começa aí o sacrifício, né, lentamente e não perceptível ainda a este indivíduo a sua coluna lombar. Então, o trabalho laboral, né, como também na sua própria residência, é fundamental, né, para ocorrer, né, promover essas ocorrências, essas alterações na coluna lombar. Então, a não consciência postural é um ponto importante para futuras lesões neste segmento tão importante em nosso corpo físico. Outra situação: a ausência de alongamentos e autotrações ao acordar e quando a pessoa também vai dormir. Então, autotração cervical, no caso, pescoço, ao fazer esse movimento aqui, não é flexão, não, é uma autotração. Procurar aproximar o queixo
desse osso aqui, gente, o externo, né, o osso externo. Então começamos a produzir uma autotração. E o encaixe dos quadris também produz uma autotração. Então a coluna vertebral, no caso o nosso eixo lombar, ele vai agradecer. Por quê? Porque você está fazendo um ajustamento criterioso das suas vértebras, afastando as vértebras. Então, o segmento só tem a agradecer essas autotrações. Então, fazer este movimento para a cervical, muito bom para o pescoço, e o encaixe dos quadris também, produzindo também uma autotração lombar. Outra situação importante, a ausência de ergonomia, né? O estudo das alavancas durante o trabalho, durante a atividade laboral, né? Como posicionamento correto da altura do monitor do seu computador, uma altura ideal, né, do celular, não ficar colocando ele abaixo da linha dos ombros, isso vai alterar também a sua coluna cervical e também, logicamente, com repercussões na coluna lombar, devido àquela permanência longa na posição de sedestação, isto é, sentado. Então, cuidado com essas observações que são muito importantes. Outro detalhe importante, a desidratação prolongada, aquele indivíduo que bebe pouca água, né? Aquele líquido fundamental não está entrando no seu organismo de forma na quantidade suficiente. Então começa assim a desidratar, logicamente, todos os tecidos do nosso organismo. E, logicamente, a lombar não vai escapar desta desidratação. Então temos possivelmente discos intervertebrais já desidratados, né? Por falta de água e por falta de alongamento. Então a hidratação é outro ponto importante para a prevenção, né, de alterações na nossa coluna também lombar. E o último destaque que eu trago para vocês é o seguinte, é a hipotonicidade muscular que compõe o núcleo muscular 1 ou core 1, que é formado pelos músculos dos quadris e também do tronco. Então essa hipotonicidade, esses músculos flácidos, produz sim alterações significativas na coluna lombar, iniciando aí inclusive processos degenerativos, que normalmente, gente, não tem cura, não é? É um processo progressivo. O que a gente pode fazer a partir desses processos degenerativos é atrasar esse processo, procurando estabilizar o eixo lombar e fortalecer os músculos que compõem, né, a nossa coluna lombar. Então, processo degenerativo não é bom. É talvez o estágio final desta situação, promovendo inclusive futuramente herniações, né? Protrusões discais, isso é muito ruim, produz inclusive dores terríveis, né, ao indivíduo. Então, resultado. Então, a longo prazo, né, vamos observar na quarta e quinta décadas, né, do indivíduo, situações limitantes, tá? Dores terríveis na coluna lombar, por falta, né, de todo esse processo, todo esse trabalho envolvendo principalmente músculos, hidratações, né, a maneira correta de dormir. Então, todas essas agressões ambientais vai aos poucos minando a saúde da nossa coluna lombar. Isso é muito ruim. Então, a coluna lombar vai perder principalmente a sua função de transmissão de forças que vêm de cima para baixo, né? Então, como sabemos, essa coluna, além de promover os movimentos, né, ela também serve como um aterramento, né? Jogando, né, essas forças que vêm de cima, como transporte de peso, de sacola, para os quadris, para as coxas, pernas e os pés. Então ela começa a diluir aquela carga que vem de cima, vetores de força que estão indo para baixo. Então quando ela está com alguma patologia, ela perde essa função de transmissão de forças para baixo. Então resultado, previna-se, pratique atividade física, procure um fisioterapeuta com especialização em traumato-ortopédica, se você já tiver alguma alteração importando a sua coluna lombar. Abraço a todos, saúde para todos, tchau, tudo de bom.